E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Correia, esse daqui é mais um programa Papo Reto. Antes de começar, você já sabe, você, né, meu amigo, gosta muito de mim, gosta do meu trabalho, então o que você faz? Você se inscreve no meu canal, você curte o vídeo, você compartilha com os seus amigos, porque isso me ajuda a alcançar cada vez mais pessoas, né? Você sabe que o programa é bom, então é bom que ele seja, né, espalhado e que mais pessoas conheçam ele. Mas vamos falar hoje sobre educação, né? Esse tema que nessas últimas semanas aí foi uma pauta nossa, né? Uma pauta inclusive da mídia, que é educação. A primeira coisa que é bom falar sobre educação é que educação, o problema da educação no nosso país ele é muito mais complexo do que isso que eu vou falar aqui. Nós já tivemos um programa, né, com o professor Michael Saiter, você pode ver aqui na descrição, né? Provavelmente eu ainda vou trazer alguns outros profissionais de educação para a gente discutir sobre esse tema, mas o problema da educação ele é muito mais complexo. Hoje eu quero falar de algumas questões pontuais sobre educação que foram escândalos nesses últimos dias, que é bom a gente lembrar, a gente discutir, a gente falar. Primeiro ponto é sobre o governo do Estado. O governo do Estado estava utilizando 870 milhões de reais dos cofres públicos, né, de dinheiro da educação, para poder pagar servidor aposentado, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Na Constituição Federal, na nossa Constituição, existem limites mínimos de gastos para algumas áreas. Então, por exemplo, pela Constituição, pelo menos 25%, um quarto da arrecadação do município, do estado, do país, tem que ser investido em educação. Isso é o mínimo. Você não pode, o prefeito não pode investir 20%, 24%. Tem que investir 25%. O governo do estado não pode investir 10%, 15%. Tem que investir 25%. Ou mais, obviamente. Existem alguns limites, mas é 25% o mínimo. Em saúde, a mesma coisa, 15%. Mas saúde é uma outra história. Então, educação, no nosso país, constitucionalmente falando, existe um piso para você investir em educação. O que o governo do estado fez? O governo do estado pegou, né, os 25% que estavam na área de educação, como provavelmente ele não investiu da maneira correta, ele não mandou recursos para a educação como ele deveria ter mandado, né? Então, o que ele fez? Ele pegou uma parte desse dinheiro e foi pagar o servidor que estava aposentado, foi pagar a aposentadoria de alguns professores aposentados, alguns profissionais de saúde que estavam aposentados, né? Qual é o problema disso? Ah, ele desviou recursos? Não, ele não desviou. Ele não desviou. A única coisa que ele fez foi pegar um gasto que é com previdência e colocar dentro do gasto de educação. E isso o próprio STF já fez, deu uma decisão, deu uma liminar, né, teve um entendimento de que isso é inconstitucional. Investimento em educação é investimento em escola, é investimento em material didático de qualidade, é investimento em livro para a biblioteca, é investimento em melhorias na escola, compra de carteira, investimento talvez em profissionais, como curso profissionalizante, com às vezes um curso para poder melhorar o sistema da escola e até mesmo um abono. Você dá abono para o professor, entra como esse investimento, essa despesa de educação, né? O que não pode entrar é, por exemplo, vamos fazer um projeto de, médicos indo na escola. Isso não é um investimento em educação. Isso é um investimento de saúde que envolve educação. Você contratar médicos para ir nas escolas, fazer atendimento às crianças para diminuir doenças respiratórias que sejam transmissíveis. Isso é um investimento em saúde que vai ser aplicado na escola. Você não pode dizer que é um investimento na educação, né? Da mesma forma, se um profissional de educação que foi aposentado, ele, em aspas, sai da educação e vai para a Previdência. É um outro gasto. E o governo do Estado fez isso. Aí, quando a gente pega
e levanta esse debate, esse questionamento, é porque a gente está trazendo para a luz o seguinte: cadê o dinheiro para a educação? A gente sabe que o problema da educação não é só dinheiro, mas isso mostra um descaso, isso mostra que o governo do Estado, o município, e não só o nosso, mas de vários outros lugares, não sabem sequer como gerir essas pastas, não sabem o que fazerem, e aí, por não saberem como fazer o investimento, por não saberem como proceder na área de educação, eles começam a ter que maquiar os dados, começam a ter que criar outros gastos. Por exemplo, aí nós vamos para um problema local, um segundo problema. O problema da educação é dinheiro? Não necessariamente. O problema da educação não é dinheiro. Dinheiro é uma parte do problema, mas que é uma parte do problema que, sinceramente, é o mínimo. Você fez uma escola bem feita, você não vai precisar fazer de novo ela. Talvez um retoque aqui, um retoque lá, gastos pontuais a longo prazo, né? Então o problema não é o dinheiro, porque o dinheiro na educação ele chega e resolve o problema. Um dos grandes problemas da educação, né, é principalmente com a formação, a didática em dar aula, né? Por que eu estou falando isso? Você pega, por exemplo, um município como Cachoeiro, quando vai chegando lá para setembro, outubro, que viu que não alcançou ainda os 25% do investimento em educação, o que eles fazem? Eles começam a comprar quadro, a comprar ar-condicionado para as escolas, a comprar carteira, a comprar livros. Aí o que acontece? Eles não instalam isso nas escolas, para poder não aumentar o custo delas, eles não colocam nas escolas, aí fica tudo num depósito, um monte de ar-condicionado no depósito sem utilizar, um monte de carteira nova em depósito sem utilizar, vários livros didáticos, livro infantil para leitura ali mesmo, de literatura, né, no depósito sem poder utilizar. Por quê? Porque gastaram demais com o material e não valorizaram a didática, o ensino, que é esse que eu gostaria de falar com vocês, que é o que faz a diferença. Na verdade, eu não quero nem me aprofundar nesse tema agora, porque nós vamos ter ainda um outro programa que eu vou convidar uma outra pessoa para a gente falar. Mas o problema da educação não é dinheiro. A gente não pode desprezar nunca o dinheiro, a gente não pode desprezar qualquer recurso que venha. 25%, então é 25% que vai ser utilizado, nem que seja utilizado para material, mas que seja utilizado para o professor, por que não? Por que a gente não vai criar uma forma, já existe, só que parece que não há um estímulo para que isso aconteça, por que a gente não cria abonos para os professores que alcançam a meta? Não, imagine, isso existe. Existe, mas por que não é aplicado? O governo do Estado de vez em quando faz, mas tá, beleza. E aí? Por que não melhora o salário dos professores? É porque nós temos um dos piores salários do Brasil. Até pouco tempo atrás, a gente não pagava o piso salarial, o piso nacional do salário dos profissionais de educação. Então, assim, você melhorar a condição de trabalho do professor é também você melhorar as condições de vida dele. O professor que recebe um salário baixíssimo é aquele professor que vai ter que pegar 5, 6 escolas para poder conseguir pagar a conta no final do mês. Imagina você tendo que pegar 20 turmas para poder dar aula, e são 20 turmas que você tem que preparar a aula, 20 turmas que você tem que fazer atividade, 20 turmas que você tem que corrigir atividades, porque uma é do primeiro ano, outra é do segundo, outra é do ensino médio, outra... Olha a loucura na cabeça de um professor. Se a gente melhora o salário para que ele pegue menos turmas, mais tempo de planejamento, a gente dá condições para o professor poder se dedicar mais aos nossos alunos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes. Então, veja que o problema não está no dinheiro, muito embora passa por ele, mas ele está naquilo que você vê como sendo uma educação de qualidade, está na didática, está no ensino, né? Está em você dar condições para o professor trabalhar, né? Se a gente não tem representantes que pensem na educação de fato, né, o que é uma educação de verdade, pensem só numa educação material, materialista, aquela educação onde, na cabeça de alguns, a educação boa, onde a escola é bonita, onde tem brinquedos, onde tem...
Isso é importante para a criança? Isso é importante, mas não é o ponto principal. Isso não é o mais relevante. O mais relevante é você ter um profissional, um professor, que vai ter condições para dar as suas aulas da maneira correta, né? E não com didáticas aí que estão querendo impor, que a gente sabe que não tem comprovação científica de ensino. Infelizmente, diversas didáticas aí que dizem que vão resolver o problema da educação, mas que há anos no nosso Brasil só piora os nossos índices, né? E a gente tem que denunciar isso, a gente tem que falar disso, porque a educação é o futuro, é o amanhã. A educação que nossas crianças hoje têm é o que vai definir como elas serão no futuro como cidadãos. Muito obrigado por acompanhar esse programa. Me acompanhe sempre. Nos próximos programas a gente vai estar aí falando mais sobre um pouquinho desse tema de educação com outros convidados. Tá bom? Um abraço. Aqui é o Júnior Correia.